Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao segundo dia de reflexão da passagem O Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Nestes minutinhos preciosos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga concede para todos nós, são realmente minutos preciosos que todos nós temos a oportunidade de nutrir a nossa alma, cuidar um pouquinho mais do nosso espírito, acolher ensinos que possamos levar por toda a nossa jornada. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e que Jesus se faça presente no nosso coração, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto e ter a oportunidade de hoje sermos um instrumento da paz do Senhor. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje então estamos aqui dando sequência à passagem O Homem de Bem. Vamos deixar linkado aqui no final do vídeo a primeira parte da reflexão dessa passagem, para quem não assistiu ou para quem deseja assistir novamente. No final do vídeo vocês encontrarão o link com a primeira parte da reflexão da passagem O Homem de Bem. E bom, a nossa proposta é, por 4 dias, revisando aqui, refletir essa passagem que traz os caracteres da perfeição de um homem de bem, de uma alma de bem. E o Evangelho nos deixa muito claro que aqui não são pontuações de características que já definem a perfeição de uma alma, mas todo aquele que já busca aurir, trabalhar, adquirir essas virtudes, esses caracteres, já é uma alma que se encontra no caminho do bem, que se encontra no caminho do Cristo. Então todos nós que estamos nos esforçando através do sacrifício, através da abnegação, para construir essas virtudes que essa passagem nos traz, já estamos então no caminho de ser uma alma de bem. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje, então, vamos lá para o capítulo 17, para a passagem O Homem de Bem, item 3. Dando sequência aqui, e hoje a nossa reflexão abre campo para a gente pensar sobre o próximo, sobre a caridade. Vamos começar aqui lendo um trechinho que nós recortamos da passagem para a gente dar sequência, em que é nos dito: o homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Ou seja, aqui a gente rememora muito do Cristo, porque Jesus, da manjedoura até o Calvário, nos demonstrou a virtude da caridade. E a caridade é o amor em ação. E Jesus viveu o amor, um amor ágape, um amor em todas as camadas para conosco. E para a gente simbolizar um pouquinho mais qual que é essa relação do amor ao próximo sobre exercer a caridade, porque muitas vezes a gente fica em dúvida. Como assim pagar o mal com o bem? Como que a gente vai conseguir amar um inimigo? Como que a gente vai conseguir ser caridoso com alguém que nos fez mal? Muitas vezes essas questões podem vir à tona e a gente fica um pouco em dúvida. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, é como se o amor fosse uma pedrinha. Imaginemos uma pedrinha cristalina, sabe aquela pedra totalmente transparente, cristalina, que a gente vê ali cada nuance dela. Só que é uma pedra que ela foi moldada com o tempo. Então ela vai ter várias faces nela, ela vai ter várias camadas. Se a gente pega essa pedrinha que tem várias camadas e a gente coloca ela em reflexo de frente para o sol, nós vamos perceber que cada lado dessa pedra vai refletir uma luz de uma forma. Ou seja, se a gente está com ela numa posição X, ela vai trazer um reflexo. Como ela tem faces diferentes, a gente vira a pedrinha, ela vai dar outro reflexo. Ela sempre vai refletir a luz, mas em nuances diferentes, em intensidade diferente, porque cada face vai ter um reflexo diferente.
Assim é o amor. O amor, ele reflete sempre a caridade, mas em faces diferentes. Há diferentes formas de se viver e refletir a caridade. Um exemplo: de frente para aquele que nos fez mal, a gente pode refletir a face da caridade da prece, do silêncio, do respeito. De frente para aquele que nos roga um amparo e é uma pessoa que a gente tem afeição, tem simpatia, a gente já demonstra a face da caridade que coloca as mãos em ação, que tem uma abertura às vezes para dar um conselho, uma palavrinha de esperança, uma escuta mais empática do que aquela pessoa está passando. De frente para aquele que nos feriu os sentimentos, a gente mostra a face do perdão. Então o amor, como a pedrinha, sempre vai refletir a luz da caridade. Mas para cada situação, ela é de uma forma, ela é de uma intensidade. Mas sempre que a gente busca lapidar o amor dentro da nossa alma, de alguma forma a gente vai refletir ele. Que seja do silêncio ao conselho edificante, que seja da prece a um abraço que é um abraço amigo, um abraço que traz ali um conforto, que reaviva a fé da pessoa. Então tem muitas formas aí da gente exercer a caridade, exercer esse amor ao próximo. O Evangelho ele traz aqui para nós algo muito interessante, que o homem de bem, quando ele vai refletir esse amor, quando ele vai refletir essa caridade perante o próximo, ele faz pelo simples e genuíno amor. Ele faz o bem pelo bem, ele faz o amor pelo amor. Ele não fica aguardando reconhecimento, aplausos. Porque a partir do momento que a gente aguarda reconhecimento, que a gente aguarda agradecimento, aguarda aplausos depois de fazer o bem, é porque estamos fazendo isso ainda por egoísmo. Estamos aguardando uma recompensa. Se aguardarmos uma recompensa é porque ainda há egoísmo dentro de nós, porque não estamos fazendo o bem pelo bem. Porque quando fazemos o bem pelo puro e genuíno bem, nós não aguardamos nenhum agradecimento, nenhum obrigado por aquilo. E nem sequer pensamos nisso, porque é algo genuíno. E nesse ponto, é muito bom a gente nos lembrarmos das mães, das queridas mães. Quantas vezes a gente vê o quanto que mãe é um exemplo para todos nós. Aquelas mães que estão sempre ali amparando, ajudando seu filho. Às vezes o filho vai, fala algo grosseiro com a mãe, às vezes o filho desrespeita a mãe, e mesmo assim, a mãe esquece, perdoa aquilo e ainda vai lá e ampara e ajuda o filho. A mãe nunca cobra o filho o leite que ela deu, as noites que ela ficou sem dormir para poder cuidar dele, as vezes que ela teve que abdicar das coisas que ela gostaria de fazer, mas para estar ali com o filho. A gente não vê mãe cobrando isso, falando: ah, quando você era bebê eu fazia isso por você, eu fiquei X noites acordada, eu tive que deixar de fazer as coisas. Mãe não fala isso. Olha que exemplo pra gente ter e que todos nós temos aí de caridade, de amor, pra gente poder ver, que a gente vê realmente aquele bem que faz pelo bem, que não vai cobrar, que não vai esperar reconhecimento, que não vai esperar aplausos. Assim também foi Jesus, nosso amado Mestre. Cristo, em toda a sua jornada, como nós dissemos, da manjedoura até o Calvário, demonstrou a caridade e o amparo a todos. Aí Jesus nos mostra a todos, aos amigos e aos inimigos, aos que o perseguiam e àqueles que estavam ali abrindo o coração a ele. Jesus foi o mesmo, ele refletiu o amor. E aí ele nos ensina e nos exemplifica: amai ao próximo como a si mesmo. E aí nós somos convidados a exercer esse amor nessas camadas. Lembremos sempre da pedrinha, exercer essas camadas perante o próximo. Como dissemos, da prece ao silêncio, do conselho a uma palavra amiga, do amparo, às vezes realmente material, mas também do amparo moral. Então, o homem de bem, ele não tem distinção e ele não é seletivo perante o amparo.
Ele pega a pedrinha do seu coração, a pedrinha do amor, ele vai refletir, vai sempre amparar a todos, em camadas diferentes, de formas diferentes, mas o amor vai sempre refletir dele. Ele não tem distinção a quem ajuda, a quem não ajuda, não tem distinção de culturas, de crenças, ele sempre ampara. E aí a gente vê o amparo verdadeiro e o amparo genuíno, que reflete realmente o verdadeiro amor e a verdadeira caridade. Então, se almejamos ser uma alma de bem, seguir nessa estrada da construção do reino de Deus, buscamos viver a caridade, ela na camada que for, na face que for, porque a gente vence o egoísmo que habita ainda dentro de nós, cultivando o amor por nós e o amor também pelo nosso próximo. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar hoje a nossa reflexão, que abriu o campo aí, foi um trechinho, que abriu o campo aí para a gente refletir sobre o homem de bem e a caridade, viver em caridade. E amanhã nós daremos sequência a essa passagem, o homem de bem, refletindo sobre novos pontos que o Evangelho traz sobre aquele coração que se abre para viver com Jesus, para viver a construção do reino de Deus. Amanhã conversaremos sobre o perdão e sobre a indulgência. Queridos amigos e amigas, fiquem em paz. Nós agradecemos a paciência, ao carinho por estar aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Buscamos sempre a caridade e o amor ao nosso próximo. Na camada que for, todos nós podemos amar. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e nos acompanham. Fiquem em paz, que assim seja.